Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes, estamos alegres, porque Deus está conosco. Convido a igreja a abrir a Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo 16, do 29 em diante. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Começaremos a ler a palavra de Deus. E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel e em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, por mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve entrar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Tibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se curvou diante dele. 33. Também Acabe fez um bosque que, de maneira que Acabe fez, muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. No versículo, no capítulo 19, a Bíblia lá vai dizer assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi, e veio a Beerseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto no caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zinho, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zinho. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: Levanta e come. E olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou-se a segunda vez, e tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho só até aqui. Glória a Deus. Poderia se assentar? Irmãos, a palavra de Deus, ela nos traz algumas lições importantes a respeito da vida do profeta Elias. Só que para entendermos o contexto justamente de 2 Reis, capítulo 19, nós temos que voltar um pouco à história. E a história, ela vai dizer que, a Bíblia, ela vai dizer que Acabe, ele sobe ao trono e assume a nação de Israel. Só que a Bíblia, ela vai relatar que Acabe também, ele fez mal aos olhos do Senhor, muito pior do que os reis fizeram antes dele, a ponto do rei Acabe se casar com Jezabel. Jezabel é essa filha de Sidônio, na qual ele, induzido, também levantou estatuetas e muros de adoração para outros deuses. E a própria palavra, ela vai dizer que Acabe foi tão cruel no seu reinado, foi tão cruel em toda a sua vida, que as suas ações, elas entristeceram e irritaram o próprio Deus. Só que vem um homem de Deus por aí. Em meio a tanto tormento, em meio a tanto pecado, sempre há um homem de Deus. E nesse mundo não é diferente. Quanto pecado, quantas assolações, quanto desprezo,
Quando lá na sala do pecado, só que ainda há profetas de Deus nesse mundo. Ainda há gente disposta a levar, a estender a bandeira, a carregar o estandarte da palavra de Deus. E essa palavra sou eu, essa pessoa é você, essas pessoas somos nós, igreja. E onde é homem de Deus, e onde há mulher de Deus, há autoridade. Porque nós não pregamos por nós pregamos por aquele que nos amou e que nos enviou. Quando Isaías ele vai escrever lá, o seu capítulo, ele vai dizer que Deus ele nos chamou, nos remiu, nos lavou. E ele disse: você é meu. Ele nos chama para a sua obra. Ele nos chama para trabalhar. Só que para trabalhar tem que ter autoridade. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo do fracasso. Não tem que ter medo da derrota. Não tem que ter medo da prova. Porque todas elas Deus sempre passa conosco. Provocações vão vir. Desânimo vai vir. Só que Deus, ele a palavra, ele fala: eu te pego pela mão direita e te digo: eu te ajudo. Aleluia. E ele vai ter um encontro com Acabe. Vai devagar, né? Olha como quis. E ele não se importa se Acabe é rei ou não. O que Elias quer fazer é a obra de Deus. Ele não se sujeita a qualquer rei ou a qualquer governador, mas ele se sujeita ao que ele enviou. E essa pessoa que ele enviou, e esse ser que enviou, é o próprio Deus. Aqui Elias ele não tem medo da morte, porque ele tem toda a autoridade para falar com Acabe. A autoridade de Deus, ela passa toda a hierarquia. Seja governador, seja presidente, seja rei, seja humilde servo. A palavra de Deus, o próprio Deus, a autoridade de Deus, ele se sobrepõe a toda a autoridade. E nós temos que fazer a obra de Deus sim, sem medo, com toda a ousadia. E ele não abaixa a cabeça para o rei Acabe. Ele tem tanta ousadia e tanta coragem que em 2 Reis, capítulo 17, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que pela minha palavra não cairá orvalho e nem chuva. Que homem é esse que tem tanta autoridade assim? Que fala em Deus, ele é assim embaixo. Hoje a nossa geração é que mais precisa de pessoas com autoridade como Elias assim. Nós estamos vivendo, passando por um processo onde a autoridade ela se foi. Estamos presos ao passado. Porque Deus ele só fez coisa no passado. Deus não está fazendo no presente? Está. Mas está faltando pessoas com autoridade. Está faltando pessoas comprometidas e tendo autoridade, ousadia para falar de Deus. Não importa o que aconteça, mas está faltando pessoas. Só que só tem um porém. Eu fico imaginando a cena. Elias de frente a Acabe faz essa menção. E eu fico imaginando qual seria a reação de Acabe. Poxa, ele vem aqui e vai falar que segundo a minha palavra não vai ter chuva, não vai ter nada. Só que Deus ele guarda os seus. Talvez eu fique imaginando se Acabe ele ficou com raiva de Elias por conta daquela ousadia dele e fosse na frente dele. Só que Deus ele sabe de tudo e de todos. Ele pega Elias, sai daí e vai para o riacho, que eu vou esconder lá. O que Deus ele está dizendo? Que eu guardo os meus, eu preservo a vida dos meus. Salmos ele vai dizer o seguinte: porque os anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, igreja. Não tenha medo de profetizar, não tenha medo de falar da palavra de Deus, porque Deus ele vai dar ordem para guardar os teus caminhos. Aleluia, glória a Deus. Eles te sustentarão com as suas mãos para que não tropece teu pé em pedra.
pisará o leão e a serpente, calçará os pés do filho do leão e a serpente. Isso é uma promessa para nós. Só que essa promessa só se cumpre para quem tem autoridade, para quem não tem medo de falar do Evangelho. O Evangelho dói, o cristianismo dói, seguir a Cristo dói, mas a autoridade ela tem que se sobressair na nossa vida. E Deus ele ordena a Elias a se esconder junto ao ribeiro. Além de Deus ele dar o livramento, Deus ele zela pelos seus. E Isaías ele vai dizer também algo muito impactante. Mas agora diz assim, Jacó, que te criou, que te formou já há algum tempo, porque eu te remi, chamei pelo teu nome e tu és meu. Aí vem uma promessa para a nossa vida. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimará e nem a chama arderá em ti. Ele está querendo dizer, desperta, igreja, porque eu estou contigo. Não importa o que você faça, tudo que você fazer, eu estou ao seu lado. A chama não vai te queimar, a água não vai te afogar. Eu te louvo pelo amor de Deus e te digo, eu te ajudo. Olha o nível de segurança, olha o nível de intimidade e o cuidado que Deus tem por nós. Você pode até achar que Deus ele te esqueceu. Você pode até dizer, mas o próprio Deus ele me deixou. Só que Isaías ele também vai relatar o que a irmã acabou de dizer, que poderia uma mãe esquecer do seu filho que amamenta? Todavia eu não me esqueci de ti. Às vezes você está no riacho, sem nada, mas no tempo certo, Deus ele vai vir com a supressão para a sua vida. E como bom servo, ele obedeceu a voz de Deus. Ele se alimentava, bebia, ele estava sob o cuidado de Deus. Só que Deus ali ainda tinha um plano na vida de Elias. A fome veio, a seca veio, o riacho secou. Agora Deus ele vai mandar Elias para a casa de uma viúva. Porque Deus ele tem um plano tanto na vida do Elias e na vida da viúva. Porque a bênção quando Deus dá, não é só para mim, mas é para você. Deus usa pessoas para te abençoar. E Deus usa você para abençoar outras pessoas. A viúva não tinha nada. Nada. A não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Só que Deus ele já tinha tudo preparado. Deus ele já tinha todo esse plano. Tanto na vida do Elias, quanto na vida da viúva. Porque para o Elias era para ele saciar sua fome. Só que na vida da viúva, era a provisão da sua casa. Através de um homem de Deus, ajudando um servo de Deus, Deus ele proveu a casa daquela mulher. Às vezes quando ajudamos um servo de Deus, não sabemos o propósito. Deus ele está te abençoando. Não importa a forma que você ajuda, Deus ele está te abençoando. Só que não é barganha. Eu vou ajudar para ganhar lá na frente. Não. Deus não aceita barganha. Deus ele aceita pessoas com o coração aberto para ajudar o próximo. Deus ele aceita pessoas com o coração aberto para abençoar o próximo. Porque através da bênção, Deus ele te abençoa. Só que você não imagina qual é a bênção que você está precisando. Assim como foi na vida da viúva que Deus multiplicou, triplicou a farinha e o azeite, Deus ele pode triplicar a bênção na sua vida. Só precisa de nós darmos o primeiro passo. Passou-se o tempo, chegou a vez de Elias de novo se apresentar ao rei Acabe. A fome era muito grande. A sede era muito grande. A fome assolava a nação de Israel.
E o que a Bíblia ela vai dar de lição para nós? Não importa onde você esteja, no mundo onde está, continua nessa posição servindo ao Senhor. Porque você ainda vai ser um diferencial na vida de alguém. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Muito pelo contrário. Esse servo, ele não se abaixou para os ídolos de Acabe. Muito pelo contrário. Ele temia ao Senhor. Ele fazia a vontade do Senhor. Ou seja, por mais que Acabe, a sua família ia por um lado, ele ia na contramão do mundo. Porque ele queria ser diferente. Ele queria ser salvo. Ele entendia o projeto de Deus na vida dele. Tanto que, quando Jezabel mandou matar os profetas, o que ele fez? Escondeu os 100. Deus usou a vida dele para dar livramento para os 100 profetas. E ele não temeu também a atitude. O que Acabe poderia fazer com ele se Acabe descobrisse? Mas a obra estava sendo feita. A obra está sendo feita. A obra está sendo pregada. A remanescente. Não tem pecado para a obra de Deus. Tem remanescente no riacho. Tem remanescente escondido. E a fome estava muito grande. O rei Acabe conversa com Obadias. Obadias, então a gente vai ter que explorar então o rei atrás de comida. Você vai para um lado e eu vou para o outro. Porque os animais vão perecer, o povo vai perecer. Só que tinha chegado o tempo de ele se apresentar ao rei. Aleluia. Não era o tempo de Elias. O próprio Deus mandou ele se apresentar a Acabe. Eu fico imaginando se Elias estivesse por lá do mandamento de Deus e tivesse ido antes. Elias não estaria mais vivo, porque Acabe estava indo atrás dele. Tanto que Obadias, quando vai falar para Elias, nossa, mas o rei Acabe mandou procurar você por todos os reinos e não te achou. Eu fico imaginando se Elias tivesse desobedecido a Deus e tivesse ido antes. A desobediência, ela traz morte. A desobediência, ela traz consequência. A desobediência, ela traz maldição para a vida. E o importante é obedecer. Elias, ele manteve a sua vida estagnada em Deus. Eu vou esperar o tempo de Deus. É agora? Eu vou fazer a obra. Se eu vou enfrentar de novo o rei, eu vou enfrentar o rei. Ele se apresentou ao rei. E o rei pergunta para ele: olha, chegou o perturbador da casa de Israel, quem diria? Chegou o camarada para perturbar de novo a minha vida. E ele não fica para trás também, não. Ele fala o seguinte: olha, quem perturbou o povo de Israel foi você e a sua família desde que vocês subiram ao trono. Desde que vocês viraram as costas para Deus, vocês perturbaram a nação de Israel, principalmente destruíram a nação de Israel, entristeceram o coração dos teus. O que Elias está falando para a cadeia, cara? Não sou eu estou tentando abrir os seus olhos, só que você está tão cego que você não consegue enxergar o mal que você está fazendo para o povo de Israel. Por conta dos seus atos, o povo de Israel está passando pela consequência. E Elias faz um pedido ao rei. Ele pede para juntar todos os profetas no Monte Carmelo. Elias vai juntar, vai conversar com o rei. E Elias ainda vai indagar, porque só tem só 450 profetas e só tem eu. No meio de uma multidão idólatra onde aponta o erro para você, Deus ele está dizendo: você é separado. Você é ungido. Não seja como eles. Eles foram vendidos. Eles se venderam com moedas boas. Mas você não. Você está atrás da sua salvação. Eles se venderam por um plano terrestre. Mas você está se vendendo por algo que é muito maior. Porque eu te comprei. Você é meu. Eu te chamei, ele. Então continua nessa posição. Você é a posição no meio de 450 profetas. E ele faz um pedido ousado, né? Nós conhecemos a história, que ele vai pegar 2 bezerros,
Um para eles e um para ele. Para saber quem é o Deus Todo-Poderoso de Israel. Quem é o Deus que faz maravilha no meio de Israel? Se é o deles ou se é o dele. Ele já sabia, mas ele precisava provar para o povo de Israel realmente o Deus que ele serve. Ele sabia que Deus responderia. Por isso que ele teve ousadia e plena confiança em Deus para fazer esse esquema. E é o que nós precisamos, é ter confiança no Senhor, é ter ousadia para pregar. Fez lá. Começou com os profetas. Eles gritavam, se exterminavam, gritavam, meio-dia, se cortavam e nada acontecia. Peraí, mas que Deus é esse que não está respondendo? Deus ainda foi acusado, misericórdia. Que Deus é esse que não está respondendo a oração de vocês? Gente, vocês são 450, pelo menos um Deus vai responder, não é possível. Só que não saía nada, nem vento, nem som, nem tremor, nada, tudo silencioso. E eles viram que isso não daria em nada. Vem, povo, vem para perto de mim. Eu vou mostrar o Deus que eu sirvo agora. Eu vou mostrar o Deus que eu sirvo agora. Já que não respondeu eles, vem todo mundo aqui, ó. Vem todo mundo para perto de mim. Pega o ouvido, pega o bezerro, corta ele, pega ele, vai na cavinha, joga água. Não, joga mais água. O meu Deus é o sirvo, você não está falando, joga mais água. Mais, até transbordar, joga mais água. Eu sei que eu estou falando. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Só que antes dele ter essa atitude, ele tem que fazer algo primeiro. Construir o altar. O altar estava todo destruído. O altar estava todo quebrado. Sabe por que Elias teve que consertar o altar e restaurar? Porque Deus ele não habita em altares impuros. Deus ele não habita em altares destruídos. Deus ele não habita em altares em pecado. Deus ele não habita em altares em completa desolação. Primeiro Elias teve que tomar uma atitude de restaurar o altar para depois eu responder. Porque Deus ele só vai responder quando o altar estiver de acordo com o que Deus ele prometeu, de acordo com o que Deus criou. Conserte o seu altar. Para que Deus ele possa habitar e possa responder, nós temos que estar com o nosso altar restaurado. Nós temos que estar com o nosso altar livre. Nós temos que estar com o nosso altar reto. Porque só assim Deus ele vai responder o nosso altar, o nosso pedido. Pega 12 pedras. Vamos restaurar isso aqui. Diferente dos profetas. Vem, povo. Vem pra perto de mim. Eu vou provar agora e vou mostrar o Deus que eu sirvo. Esquarteja. Pega a lenha. Coloca água. Mas não coloca pouca, não. Coloca muita água. Ele tinha plena confiança. Vamos mudar essa palavra. Convicção. Certeza no Deus que ele servia. Porque o Deus que ele servia, ele mandaria fogo do altar, queimaria todo o bezerro, secaria a água e o povo ia ver quem era o Deus de Israel. Ele fez a pequena oração. Oração simples. Não é meio-dia de oração igual que o povo fez, não. Uma pequena oração. Deus, se tu és Deus, me responde. Se tu és o Deus de Israel, prova para esse povo que tu és o Deus de Israel. E Deus ele mandou fogo para o altar. Deus ele mandou fogo no altar. A ponto de queimar todos os ouvidos. Todo o povo reconheceu que Deus de Elias era o Deus de Israel. Isso é o que está faltando na nossa geração hoje. Quantas pessoas aí estão desanimadas, sem ousadia? Quantas pessoas aí não buscam mais o Senhor como buscava antes? Ora meio-dia, ora 12 horas, ora 13 horas, mas o altar está quebrado. Quantas pessoas aí ficam direto buscando? A igreja só virou rotina para o cristão.
Mas Ele manda dizer nessa noite: vamos consertar o nosso altar. Vamos consertar o nosso altar. Porque é o altar onde eu habito. É o altar onde eu falo contigo. É o altar limpo. É o altar sagrado. Glória a Deus. Elias, ele fez uma pequena oração, suficiente para Deus responder. Se nós tivermos uma comunhão com Deus, não precisa ser aquela oração de 12, 13 horas para dignar, não. Por mais pequeno que seja, contrito o seu coração, naquele quartinho que você tem na sua casa, Deus ele te responde. É o nosso quartinho de oração. Deus ele responde. Deus ele não aguenta o coração contrito. Às vezes nós estamos com o nosso coração tão abalado, mas tão contrito, que não conseguimos nem expressar. É só lágrimas que descem no nosso rosto. Mas tem o Espírito Santo Consolador que interpreta toda a nossa oração em forma de lágrimas e derramadas dele. Olha o que ele está chorando. Olha o que ele está pedindo. Responda, Deus. Responda, muda a sorte dele, muda a vida dele. Aleluia! Passou tudo. Passou todo o momento. Elias matou todos os profetas. Deus ele estava cuidando do povo de Israel sendo rebelde. E a Bíblia ela vai dizer que Jezabel, Acabe, ele contou tudo para Jezabel. E Jezabel ela se tornou, num momento de ódio, de fúria, mandou mensagem para Elias: Elias, vive o meu Deus, mas até amanhã sua cabeça estará na minha bandeja. Assim como qualquer outra pessoa, Elias é um ser humano. Ele tem toda a autoridade, ele tinha a ousadia, tinha. Mas como toda a pessoa, ele passou por um momento de inquietação quando ele recebeu essa ameaça. Apesar de toda a adversidade que ele tinha, ele passou também por uma situação de medo. Ele passou por uma situação de temor. E agora, o que vai ser da minha vida? Essa situação ela chega até Elias porque ele é ameaçado. E o início dessa ameaça, ela se dá por um simples motivo e simples fato: fazer a vontade de Deus, obedecer ao seu chamado. Quantas e quantas vezes nós vamos pregar, pessoas zombam, pessoas criticam, pessoas apontam o dedo. Só que Deus ele está conosco. Nós nos esquecemos que Deus ele sempre tem cuidado de nós. Deus ele sempre tem estado conosco, sempre nos dando, nos encorajando. Filho, você foi humilhado, mas fique tranquilo que eu vou te exaltar lá na frente. Fique tranquilo que eu vou te levantar. E se também para nós servir a Deus é dolorido, é doloroso, fazer a vontade de Deus é difícil, é sim. Quem disse que seria fácil? Fazer a vontade de Deus é deixar toda a nossa vida de lado para viver o propósito de Deus. E o profeta aqui, ele vem sofrendo realmente uma ameaça muito grande. Porque ele não foi desobediente, porque ele obedecia à voz do céu, ele obedecia à voz de Deus. Só que quem reinava lá, aqueles 450 profetas, eles já estavam no dia. Eles já estavam. Não tinha o que fazer, já estavam servindo, então vai. Só que esse no meio de 450, incomodava. E incomoda até os dias de hoje. Porque o inimigo está furioso. O inimigo ele não está preocupado com os 450. O inimigo está preocupado com o hoje. Quantas e quantas filhas aqui estão dispostas a servir o nosso Deus Todo-Poderoso, já tem a certeza da salvação, e o inimigo está querendo tirar isso. É isso que ele se preocupa dia e noite querendo destruir. Só que ele é muito mentiroso. O inimigo ele é mentiroso, ele fala que vai matar, ele fala que vai destruir a família, ele fala que vai quebrar, que vai amedrontar. Não, mentira. Deus ele vem para dar vida e vida em abundância. Deus ele vem para dar vida
e vida com graça. E Deus, ele vem para dar vida, aí vida aos seus. Por isso porque o diabo diz não. Aleluia, Aleluia. aleluia. Há pessoas que têm buscado agradar o nosso Deus, mas tem momentos na nossa vida que a gente olha para um lado, olha para o outro, e assim como Elias não tem saída. O que eu vou fazer? Vou fugir. Eu vou fugir, porque não tem mais o que fazer. Deus me respondeu, eu vou achar o caminho mais fácil para que ela não me ache. E ele chegando lá, ele dá de frente com uma folha de zimbro. E só dele ter chegado ao deserto, ao invés dele glorificar a Deus por ter uma árvore no deserto, porque não tinha água, como vai crescer? É Deus cuidando dos seus. Às vezes até na adversidade, você acha que Deus não está contigo porque você fugiu? Deus, ele está com você. E Deus mandou, uma folha de zimbro, uma árvore para Elias descansar. Só que nem assim foi suficiente para ele glorificar a Deus, porque o próprio Elias ele pediu a morte. Senhor, eu não sou o suficiente, me mata, me tira daqui. Só que Deus ele é tão maravilhoso que Deus ele não leva nossas orações em consideração. Se Deus respondesse todas as nossas orações ao pé da letra, não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Só que Deus ele nos traz com graça. Ele tem misericórdia de nós. A Bíblia vai dizer que a sua graça nos alcançou. A sua graça, a sua misericórdia nos traz. Então não desanima, igreja. Se você acha que é o fim, a graça de Deus ela te alcançou. A misericórdia de Deus te alcança. E ele vai pedir a morte. Ele vai pedir a morte, vai deitar a cabeça e dorme. Nisso que ele vai dormir, o anjo aparece. Elias, levanta e come. É uma ordem direta, não tem nem explicação. Aqui, ó. Elias, levanta e come. Igreja, levanta, igreja. Levanta, igreja. Mateus, levanta, Mateus. Igreja, levanta, igreja. Igreja, levanta e come. Até na nossa adversidade, Deus cuida de nós. Deus ele não levou a oração de Elias em consideração. Muito pelo contrário. Já cuidou de Elias lá com os corvos e agora está mandando um anjo para cuidar de Elias. Só que Elias ainda, a sua natureza humana, como qualquer outra pessoa, ainda está desanimado. Ele pega, come e dorme. Porque ele acha que os planos dele é maior do que os de Deus. E quando a gente acha que nossos planos é muito maior do que os de Deus, que vai dar muito certo lá na frente, só que os planos de Deus é muito maior do que o que a gente pode imaginar. Deus ele não trabalha com plano A ou com plano B. O que ele tem para você é para você, o que ele tem para mim é para mim. Não trabalha com plano paralelo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ou você entra, Elias, ou você entra. Não tem essa não. Para Jonas, Deus mandou um peixe. Para Elias, olha, eu tiro na base. Deus mandou um anjo. Pela segunda vez, Deus mandou um anjo para Elias, para justamente despertar Elias. Desperta desse seu sono. Elias, levanta. Você está muito nessa zona de conforto, Elias. E quando das vezes a adversidade vem, a gente abaixa a cabeça. Deus ele já mandou a primeira, só que não é o suficiente. Só que Deus está mandando dizer nessa noite: levanta, igreja. Desperta, igreja. Levanta e come, igreja. Tem um banquete para você se alimentar, igreja. Tem um banquete para você se saciar, igreja. Não esquece do problema lá fora, porque eu estou contigo. Não deixa tudo te desanimar, não deixa isso tudo tomar a sua vida. Eu estou contigo, igreja.
e direta. Só que a gente é teimoso. Deus fala assim, Deus fala, levanta e come. E nós comeríamos? Como deita de novo? Não, para mim não. Isso é para o irmão do lado. Para mim, não, jamais não quero. É para o irmão. Mas a ordem de Deus é come e bebe, levanta e veja. A chamada é para você, não é para o irmão que está do seu lado. É para você despertar. Elias não poderia comer sentado? Poderia. Ou talvez até deitado. Só que quando a gente fala em outra atmosfera, visão espiritual, é de pé que tem que comer. Porque o crente, ele não marcha sentado. O crente não marcha deitado. O crente, ele marcha de pé. O crente, quando é crente, quando ele tem a chamada de Deus, ele marcha de pé. Ele não marcha sentado. Ele não marcha deitado. Ele pega esse alimento e fica de pé. Porque ele sabe que a chamada de Deus é para a sua vida. Ele sabe que a chamada de Deus é lá na frente. Ele sabe que Deus ele vai concluir o projeto que prometeu. Deus ele não fala para Elias, no capítulo 19, versículo 7, para onde ele tem que ir. Porque se Elias ele já estava desanimado e ele já estava deitado, imagina se Deus ele fala que ele teria que ir para Horebe. Meu Deus do céu, não, eu vou ficar deitado aqui. Não, quero caminhar mais longe. Só que Deus ele vai dizer sim. Levanta e come. Porque muito comprido é o seu caminho. Você tem um longo caminho ainda. Elias não sabe para onde Deus estava mandando. Elias só sabe que Deus estava mandando ele ir de novo. Mas tinha um Horebe esperando por Elias. Tinha um monte esperando por Elias. E esse monte é para mim e é para você. Entre Elias e o monte existia um vale. Esse vale é de adversidade. Esse vale é um vale cheio de problemas, cheio de sofrimento. Só que em momento algum Deus falou que Elias iria sozinho. Se Deus não falou em momento algum que Elias iria sozinho, então pela nossa interpretação Deus iria com Elias. Então o que isso quer dizer? Você pode até passar pelo vale, mas em tudo Deus vai passar conosco. Você pode até passar pelo vale, até chegar no monte, mas em todos os momentos Deus vai estar conosco, até a consumação dos séculos e amém. Para essa oportunidade.